Olá pessoal, como estão? Estamos aqui para mais uma reflexão e eu quero com vocês refletir sobre um dos episódios mais lindos, mais belos que os 4 evangelhos do Novo Testamento registram, que é a primeira multiplicação dos pães feita pelo nosso Senhor Jesus. E parece-me que esta passagem é um ensinamento de Jesus e um aprendizado para nós, onde nós vamos aprender, ou podemos aprender, a solucionar os problemas sociais comunitários, aqueles problemas que surgem em meio ao grupo em que vivemos, a comunidade em que estamos inseridos ou presentes. E para nós vermos isso, analisemos os personagens: Jesus, os discípulos e uma grande multidão. Segundo um apanhado geral dos 4 evangelhos, são mais ou menos 5.000 homens, mais mulheres e crianças, ou seja, não menos que 8, 9.000 pessoas. Alguns chegam ao número de 10.000. Independente, era uma grande multidão. E elas estão seguindo Jesus, porque vem em Jesus uma referência, vem em Jesus uma esperança, vem em Jesus alguém capaz e enviado de Deus para trazer não só uma palavra, mas uma atitude e uma ação de solução para os problemas que eles enfrentavam. E agora nós vemos que surge um problema nessa multidão, que é comum. Na comunidade que está em volta de Jesus, cercando Jesus, surge um problema comum. Esse problema é a alimentação. Eles estão há muitas horas, talvez alguns venham seguindo Jesus há dias, a gente não sabe bem ao certo, mas com certeza alguns vinham seguindo ou viajaram muito para ver Jesus, e eles começam a ter fome. Tem crianças no meio, tem mulheres, e com certeza deveria haver idosos, pessoas da melhor idade. E o que me chamou a atenção quando começa a surgir esse problema, ou surge esse problema, é que a multidão não se queixa. Nós não vemos a multidão queixando-se para Jesus ou para os discípulos: olha, estamos com fome, estamos há muitas horas aqui e estamos sem comer. Então, nós podemos ver que a visão do problema acontece com os discípulos. Eles são os primeiros, pelo menos é o que registra, a perceberem a necessidade da multidão. E eles chegam para Jesus e dizem: já é tarde e a multidão precisa de comida. Despede-os, manda eles entrarem nos povoados aí perto e procurarem alimentação, porque senão vai ser um caos, né, Jesus? E a gente vê reações diferentes em relação ao problema da multidão. Os discípulos vêm, os discípulos expressam, mas não se colocam como solução, e nem como auxílio na solução. Eles vêm, é como muita gente, vê um problema, mas não tem opinião para a solução, não se envolvem na hora de resolver o problema, simplesmente vêm. Tem muita gente que até critica quem está fazendo alguma coisa. Os discípulos, eles vêm, eles falam do problema, mas não se colocam como solução. É uma certa insensibilidade, é uma visão autocentrada. Eles estão preocupados também com eles precisam comer. Então a multidão que se vire e nós nos viramos por aqui. Parece a mentalidade do mundo de hoje, onde muita gente pensa em si, na sua família, e os outros que se virem. Enquanto não chegar em mim, enquanto não chegar na minha casa, dane-se os outros. A grande maioria pensa assim. Mas ainda existe pessoas com o coração voltado para o próximo, que é um dos maiores, se não o maior ensinamento de Jesus, depois do amor e a dedicação a Deus. Então nós vemos isso. Os discípulos estão com uma certa insensibilidade. Eles estão pensando no problema, mas não em ser solução. Que se virem para encontrar comida. Já Jesus, que é o mestre, que é o exemplo, que é aquele que nos ensina, vai dizer o seguinte:
Não, vocês devem alimentar a multidão. Vocês devem participar da solução. Vocês devem se envolver porque vocês fazem parte desse grupo. Porque todos estão me seguindo. Vocês são meus seguidores, eles também são seguidores da minha pessoa. E Jesus demonstra compaixão e demonstra empatia. Então nós vemos isso muito forte. E eu quero que você continue analisando e transportando essas lições, essas reflexões para os dias de hoje, para a sua vida, para a vida a sua vida espiritual, para a sua espiritualidade. Como você está agindo em meio a esta situação comunitária, essa situação de problemas da nossa sociedade mundial. E quando Jesus fala que vocês devem se envolver, vocês devem ser solução, vocês devem ajudar na solução deste problema, aí aparece a fragilidade e a impotência humana. Eles respondem que é como nós agimos. Eu sou só um, o que eu posso fazer? Eu estou morando numa cidade que tem mais de 500 mil habitantes, 500 mil habitantes. Então veja, eu pessoalmente, que posso dizer, mas quem sou eu para resolver em meio a 500 mil habitantes, mais de 500 mil? É isso que os discípulos dizem, nós não temos nada, além de 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O que é a minha vida, o que é o pouco que eu tenho para tanta gente? Mas eu creio que Jesus está nos ensinando que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Lembram disso? E ninguém é tão rico que não precise de nada. Esse é um ditado popular, mas que se faz muito presente agora. É preciso que a gente visualize o problema, que a gente fale sobre o problema, mas que a gente também tenha uma solução ou se coloque como solução. Eu não tenho condições, mas eu posso ajudar com a minha vida, com o meu esforço, com a minha participação. E uma das coisas importantes na resolução do problema é a organização. E Jesus mostra isso, ele diz, façam que o povo se assente. Eles têm que se assentar aí sobre o gramado em grupos. Olha só a organização. E não é só grupos quaisquer, são de 50 pessoas. Em alguns textos vai falar de 100, porque eu creio que Jesus está dizendo, coloque o máximo 2 grupos próximos do outro, deixe bem distanciado. 2 grupos de 50 que formam um grupo grande de 100, e aí vai fazendo a divisão, ou seja, organização, planejamento. Não é uma coisa aleatória, feita de qualquer maneira. Jesus está nos ensinando a organizar-nos, nos unir em grupos. Já que não podemos atingir 10 mil pessoas de uma vez só, vamos dividir em pequenos grupos, vamos fazer pequenas etapas onde a gente possa auxiliar. E aí ele começa a ensinar sobre a empatia, sobre a solidariedade e o amor ao próximo, a dedicação ao próximo. Parece-me que eu posso usar o texto que diz tudo que a gente planta colhe, que está na Bíblia Sagrada com estas palavras, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ora, se nós semearmos preocupação, amor, Deus não é injusto que não nos deixará colher os frutos do amor, da dedicação, da preocupação pelo próximo. Com certeza, quando você faz mal a alguém, isso vai vir sobre você. Mas se você faz o bem, você colherá os frutos do bem. Esse bem que você faz também trará frutos para você. E Jesus deixa claro, a responsabilidade é daquele que viu, é daquele que percebeu, é de todos os que estão envolvidos e que percebem essa situação. A responsabilidade é dos discípulos. E ele diz, façam alguma coisa. Vocês devem dar de comer a essa multidão. Vocês viram essa necessidade? Então coloque-se como solução. Aí eles disseram, você já viu, nós não temos nada, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí nós podemos entender também que quando nós temos pouco e que queremos fazer e entendemos que precisamos fazer alguma coisa, e eu estou falando de sociedade, comunidade, mas coloque isso para a sua família também. Sua família tem problemas, dificuldades, e você vê os problemas, reclama, fala sobre problemas, mas não se coloca como solução. Entenda, você tem que se colocar como solução.
inclusive na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, onde você estuda, seja a solução. Façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Deem de comer. Temos pouco, Senhor. 5 pães e 2 peixes. É pouco para tanta gente. Então, agora, nós podemos entender o seguinte: que quando nós temos o pouco, quando nós somos incapacitados de resolver um problema tão grande, como suprir então a necessidade? Primeiro, união. Lembra do ditado ou do dito popular que a união faz a força? A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de romper do que o de 2 e que o de 1. Quanto mais gente unida, muito mais fácil, muito mais força para alcançar o objetivo. Então, como suprimos essa necessidade? É simples. Pegue o que você tem. É o que Jesus diz: tragam o que vocês têm. Tragam os 5 pães e os 2 peixes. E são peixes pequenos, peixinhos, diz a Bíblia. E agora, peguem o que vocês têm, juntem o que vocês têm. Olha só a unidade, a coesão, a coparticipação de todos. Junte tudo que vocês têm. E agora, entregue nas mãos de quem pode fazer acontecer o resultado. E nesse caso, quem pode fazer tudo, que eu já falei aqui, que é Senhor do impossível, Ele pode fazer coisas que nós nem sonhamos, imaginamos, é Deus, é Jesus. Entregue a sua família, entregue o problema, a dificuldade, faça a sua parte, envolva-se na solução, cumpra aquilo que lhe convém, ou melhor, aquilo que é para você cumprir. Aquilo que colocaram, você deve fazer isso, faça assim para ajudar a solução. Então pelo menos isso você deve fazer, esse pouco que você pode, e coloque nas mãos de Deus, coloque nas mãos de Jesus, que pode fazer milagres com 5 pães e 2 peixes. E nós vemos que o milagre aconteceu, porque a responsabilidade de fazer alguma coisa era os discípulos. Deus queria que eles fizessem o que podiam, esforçassem. Agora, quando acabou a força humana, quando chegou a alimentação humana, Jesus disse: agora o milagre é comigo. Agora Deus diz: o milagre é comigo. E quando a gente faz unidos, com empatia, solidários, com amor ao próximo, com o desejo de ver o nosso próximo vencer, assim como nós queremos vencer, Deus interfere e faz o milagre da multiplicação. Deus multiplicou o pouco, tornando o suficiente para todos. E todos tiveram sua necessidade saciada, ficaram satisfeitos, diz o relato. Nós podemos sair muito bem, muito fortalecidos desse caos, desses problemas, não só agora da pandemia, mas todos os problemas sociais que enfrentamos no dia a dia, nas décadas, nos séculos que a gente vem vivendo e vendo isso acontecer. Nós podemos sim alcançar vitórias muito boas, se nós nos dispusermos, com o pouco que temos, a ser solução para os problemas da sociedade, do nosso ambiente de trabalho, da nossa família, da nossa igreja, enfim, da comunidade em que vivemos, e pegar o pouco que temos, colocar nas mãos de Deus, o desejo que temos nas mãos de Deus, ainda que você não tenha nada material, mas se você tem a sua fé, tem o seu desejo de fazer alguma coisa, por favor, faça isso. E com certeza, o mundo se tornará melhor. Deus fará milagres tremendos. Deus multiplicará o pouco que temos para ajudar e satisfazer as necessidades daqueles que vivem em nosso redor em situação de risco e extrema necessidade. Pense nisso. É só uma reflexão. Você tira as suas próprias conclusões. Mas uma coisa é certa: que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família e te dê grandes vitórias. E que você tome a decisão certa de ser solução para os problemas juntamente com Deus e em nome de Jesus. Amém.